Boa noite a todos. Gratidão pela presença de todos, mais uma vez, na palestra da nossa casa, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, temos o nosso amigo, representando a Federação Espírita Mato Grossense, nosso irmão Carlos Fernandes, que trará uma reflexão com a palestra com o tema Caridade Essencial. Muito obrigado, Carlos, e seja bem-vindo. Obrigado, Carmen, obrigado a todos. Nossos votos de muita paz, que possamos, nesses momentos de reflexão, conseguirmos aí atingir um nível que nos leve à ação. Na noite de hoje, refletiremos, meus amigos, sobre a caridade essencial. E para transcorrermos neste tema tão profundo e tão eminente, mediante ao estágio em que nós estamos na nossa evolução, passando no limiar da era de regeneração, do mundo de regeneração, eu gostaria de citar o prefácio de um livro que me chamou muito a atenção, aonde o espírito Joana de Ângeles, esse espírito de alta envergadura, ele faz, junto ao nosso amigo e companheiro Divaldo, o livro de nome Vidas Vazias. E o espírito Joana de Ângeles, então, ele vem nos chamar a atenção porque, em razão desse excesso da tecnologia e do fenômeno dessa libertinagem devastadora em que o planeta se encontra, onde a volúpia dos prazeres, levados até a exaustão, em muitos casos, e através dessas mentes frívolas, elas resultam no fenômeno das vidas vazias, ou seja, é o vazio existencial. E nesta noite, então, aonde o Espírito Joana de Ângeles nos traz nesse prefácio, onde o ser humano ele esvaziou-se do desejo de servir. E isso nos preocupa bastante, porque nós fomos criados para metamodelarmos Jesus, nos comprometermos com não só o plano espiritual, mas conosco mesmo. Então, nós podemos citar 3 cenários. O primeiro cenário é aquele indivíduo que vive uma vida mundana e que, focado no materialismo, onde a aparência substitui a essência, não é assim? Se não tem, quer parecer que tem, aonde são pessoas que muitas vezes perderam o sentido da vida, mas continuam focadas e bebendo a água do mar, não é isso? Que quanto mais água eu bebo, mais sede eu tenho. E aí nós temos um outro perfil, um outro cenário, daquelas pessoas que já estão num movimento híbrido, onde a consciência já está pressionando. É um momento onde a pessoa já entende que precisa transcorrer pelo caminho da evolução moral e espiritual, mas ainda ora serve a Mamon, ora sirva a Deus. Mas, muitas vezes, em função dessa dubiedade, é resultante de um medo através de um Deus punitivo, onde se eu não fizer tal coisa, algo pode me acontecer. E fica buscando atalhos, muitas vezes, através de milagres, E muitas vezes, a caridade que essa pessoa faz também já é bastante meritória, mas está focado a uma barganha. Uma barganha com Deus. Vai um dia que eu preciso, alguma coisa nesse sentido. É um cenário em que muitos de nós também nos encontramos. E aonde a gente pode perceber isso, porque nós vamos trabalhar no terceiro cenário, que é o cenário da caridade essencial.
E onde nós podemos perceber se eu estou numa ação completa dessa caridade essencial, ou seja, ela advém da minha essência de servir. Quando o trabalhador da seara encontra-se, inclusive, fazendo a caridade, mas reclamando. Encontra-se fazendo a caridade, às vezes, mas focado na crítica ao outro trabalhador. E tem uma passagem que Jesus ele nos traz quando, em casa de Zaqueu, estava ali Pedro, Simão Pedro, entregando alguns cobertores, alguns peixes, e Jesus percebe a indiferença de Simão junto àquela comunidade necessitada. Então, Simão Pedro, que estava lá entregando, Jesus pergunta então a ele: Simão, o que estás a doar? E aí então Simão responde: Senhor, alguns peixes que foram doados pelo pescador tal, alguns cobertores que foram doados pelo comerciante tal. Mas Jesus então, com um olhar fulminante, ele olha para Simão e diz assim: E tu, Simão, o que estás a doar? Então, naquele momento, Jesus traz Simão de uma atividade assistencialista para uma atividade essencial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, meus amigos. Porque todos nós somos criados para sermos servidores. Servidor e ser servido. Ser servido está ligado. Se nós pegarmos uma criança de 2, de 3 anos, ela espera ser servida do pai, não é assim? Da mãe. Não é isso? Quando está com fome, chora. Não é isso? Muitos fazem, né? Gritam ou chamam a atenção. Então, essa é uma característica de quem ainda está num estágio bem aquém do que nós nos comprometemos na nossa existência, porque todos nós temos uma programação de crescimento moral. Ninguém veio aqui para comprar Mercedes, para comprar fazenda, não é isso? Para comprar casa na praia. Nós viemos aqui para outra finalidade. Então, essa metamodelagem de Jesus e esse amor ao próximo, ele vem em decorrência do auto-amor. Olha que interessante. Olha como a doutrina espírita, ela correlaciona o amor ao próximo ao auto-amor. Então, ao auto-amor, quando eu consigo acessar o auto-amor, ou seja, eu consigo olhar para mim, aceitar as minhas mazelas, mas acolher, não aceitar, não é isso? Isso transforma-se numa terapia preventiva à vida vazia, segundo Joana de Ângeles. Porque eu saio para a ação, porque eu percebo que eu posso muito mais. E nós vamos ver, no final da nossa reflexão, como Madre Teresa, qual foi o gatilho que startou nesse ser, se tornou um ícone no amor ao próximo. O que aconteceu com ela para que ela tornasse o que ela realmente, né, esse ser magnífico que deixou um rastro de luz na Terra? Então não perca, não saia daí, ok? E essa vitória íntima, então, ela é diretamente proporcional à nossa alegria, à nossa felicidade. Então, quanto mais eu sirvo, mais eu cresço enquanto espírito imortal, mais eu sou feliz. Está aí a chave. E a gente procurando em muitos lugares, né? E não vamos achar. Mas nós vamos, então, na carta de iniciar aqui a caridade essencial, relembrando a carta de Paulo aos apóstolos, aos coríntios, quando ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou com um símbolo que retine.
E aí ele continua. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos trazer, ele, que se nós podemos citar alguém que acreditou e trabalhou em função de alguma coisa que ele acreditava, foi o apóstolo Paulo. E a sua grande transformação estava voltado e em nenhum momento ele deixou de ter fé. É que antes ele defendia o Pentateuco mosaico. Mas o apóstolo, então, ele nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, sem o amor eu nada seria. E isso, então, vem preencher a lacuna do que o Espírito Joana de Ângeles nos traz: vidas vazias. O amor é a saída. Mas nós temos dois tipos de amor. O amor, primeiro o amor que eu tenho. Esse amor que eu tenho está ligado a como eu vejo a vida. Como eu me vejo. Então está ligado ao meu entusiasmo. Porque eu posso olhar para uma favela e achar ali beleza, enquanto alguns olham uma favela e falam, e vem tristeza, pobreza. Eu posso olhar uma flor e posso lembrar de uma cena triste, eu posso olhar uma flor e posso me lembrar de uma cena romântica, alegre. Olha só. Então a beleza está nos olhos de quem vê, como dizia o poeta. E esse amor que eu tenho advém de como eu vejo a vida, ou seja, do amor que eu tenho a mim mesmo e à vida e a tudo que permeia em minha volta. Mas o nosso foco está hoje no amor, não que eu tenho, também está correlacionado, mas o amor que eu dou. Porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. O amor que eu dou é a caridade, que veio para desbancar a matemática. Porque a matemática diz assim, quanto mais eu divido, menos eu tenho, não é assim? E a caridade vem dizer assim, quanto mais eu divido, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho. Quanto mais eu contribuo, quanto mais eu estendo a mão, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu ajudo a levantar, a amparar, esse é um sentimento que se fortalece. Então, se essa busca está ligada ao que nós viemos fazer aqui, ou seja, isso então é o caminho para a minha felicidade. Então, o caminho da minha felicidade não está no outro. O caminho da minha felicidade está comigo. E aí, quando eu entendo isso, ecoa no meu coração a canção da esperança. E eu passo, então, a viver e não apenas sobreviver. Qual é a diferença de viver e sobreviver? Sobrevive aquele que acorda pela manhã, vai na padaria, assim, compra o pão, traz, faz o café, assim, chega lá, bate o ponto, não é isso? E fica torcendo para chegar ao final de semana, assim, e aí depois do Fantástico reclama que, ai meu Deus, vai começar tudo de novo, assim, e aí vai levando a vida, empurrando, enfim. Isso é sobreviver. Agora, viver é quando eu tenho um ideal, não é um objetivo. O objetivo está ligado ao que está no palco. Nós somos convidados a ver o que está atrás da cortina. Qual é o nosso propósito? E se nós perguntarmos para a nossa consciência, nós vamos perceber. Todos nós viemos aqui em função de um propósito. É só olhar suas más tendências. E se nós encontrarmos do amor, que através da caridade, ela vai nos conduzir a não o que eu dou, mas o que eu me tornei. E o Espírito Joana de Ângeles, então, para fazer essa transformação, né, como semeador, né, alguns caíram à margem do caminho, outros em terras, né, e aquele que se tornou
a terra fértil, né? Então, nós podemos, então, entender que, na série psicológica de Joana de Ângeles, ela nos traz que nós passamos por 4 estados, durante as nossas existências, que podem durar séculos e séculos até atingirmos a nossa evolução plena, o estado de espíritos puros. E aí, muitos de nós nos encontramos hoje no estado de sono. O que é esse estado de sono? É um estado ainda do prazer a qualquer custo, das sensações, aquela mesma que ela cita no prefácio do livro. É um estado onde esse vazio ele só aumenta e eu fico buscando aonde não vai me dar resultado. Muito bem. E esse estado de sono são aquelas sementes que caíram à margem do caminho, ou seja, à margem do caminho. Não estão no caminho que nos leva à felicidade. Um outro estado é o estado de consciência lúcida. Esse estado de consciência lúcida, a consciência já é lúcida, mas não está desperta ainda. Qual é a diferença? São aquelas pessoas que já entendem por que eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Por que eu nasci nessa família? Já tem esse esclarecimento. Mas ainda não tem a força necessária para transmutar os seus comportamentos, os seus pensamentos. E ainda é aquela pessoa que ainda não teve forças e não para pagar pela mudança. Não está disposto ainda. Então, são pessoas que já estão nesse caminho, mas ainda titubeando. O Espírito Joana de Ângeles, então, vem nos trazer um outro estágio, a consciência desperta. Nesse estágio de consciência desperta, para muitos, chega através da dupla que é imbatível. O amor, a dor e o sofrimento. Então, essa dupla da dor e do sofrimento, para muitos mudam pelo amor, sem dúvida. Mas muitos mudam também pelo amor através da dor e do sofrimento. Então, eles começam a perceber que desse caminho eu só estou me ferindo, eu só estou mais depressivo ainda, eu estou cada dia mais triste, cada dia menos satisfeito, com mesmo tendo cheio de coisas, mas vazio de mim mesmo. Então é um estado onde eu acordo para a vida com V maiúsculo. E esse acordar é quando eu encontro uma causa nobre. Como o Viktor Frankl fez no livro Em Busca de Sentido, e quando ele resistiu à fome, à febre tifoide, ao frio, e vendo todos os seus companheiros caindo, morrendo, ele disse, eu vou sobreviver. E passa ali, então, a escrever esse livro, porque ele tinha uma causa para lutar. Ele precisava voltar para o hospital em Viena, no qual ele fazia um trabalho belíssimo na ala feminina das mulheres que haviam tentado o suicídio. Então ele tinha uma causa. E essa causa nobre, isso faz com que todos nós, meus amigos, passemos por muitos problemas mais rápidos do que nós imaginamos. Aí não tem nenhum tipo de privilégio. Nós não estamos buscando nenhum milagre dos céus, mas o milagre daqui de dentro, que é através do mérito, da força do trabalho, da força do querer. E quando nós nos colocamos desta forma, nós passamos, então, de uma maneira muito prática, quando eu vou, então, para a evangelização, no sábado à tarde, se for na sua casa, ou se for no domingo à tarde, no trabalho, no centro, eu vou de corpo e alma. Eu não reclamo. Eu vou com alegria, eu sorri, eu começo a sorrir no sorriso das crianças.
Você pode ver, são aqueles trabalhadores que sentam no chão. Já viram esses trabalhadores que sentam no chão, que gritam, que ali é aquela alegria. Ou seja, ele está ali fazendo exatamente o que Jesus fez com Pedro. Como é que ele fez? E tu, Pedro, que estás a doar. Olha só. Mas será que é só no centro que nós podemos fazer isso? Daqui a pouco tem uma atividade para a semana, não é isso? Porque toda palestra espírita, meus amigos, ela tem que trazer é o que a gente chama desse efeito mobilizador. Não é só aprender. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar para todos aí, pena que não podem responder, né? Mas se eu perguntar para todos aí, aqui, ó, no Evangelho, quais são as palavras mais importantes no Evangelho? Pensa aí. Beleza, acertou. Os verbos. Os verbos que denotam a ação. Ide, batei, orai, pregai. Não é assim? Então, os verbos. Então, é ação. Só que é ação, essa ação daquele jeito que Pedro estava ou é a ação essencial? Mas olha só que interessante. Quando eu acho, então, isso, eu encontro o tesouro da minha vida, não é isso? Que é o prazer em servir. O Espírito Viana de Carvalho, ele nos traz uma mensagem muito interessante, e que ele diz que a caridade, ela para ser feita e marcar, na história, nós sempre tivemos homens de coragem. A história sempre foi marcada por homens de coragem. O que é um homem de coragem? Podemos citar vários aqui. Porque a coragem para enfrentar um sistema, enfrentar um, um padrão de comportamento, uma sociedade. Jesus foi um homem de coragem. Enfrentou o Império Romano. Sim. Enfrentou, inclusive, uma lei de Moisés que vinha. Não é isso? Bateu também vai levar. E Jesus disse assim, não, agora é pagar o mal com o bem. Nós temos também Gandhi, homem de coragem. Gandhi libertou a Índia do Império Britânico sem nenhuma ponta de violência. O príncipe Siddhartha Gautama enfrentou seu pai, o rei, e fugiu do palácio em busca do Nirvana. Ou seja, porque o homem sofre. Foi entender. Olha só, a busca, a causa. Percebem? Então, essa causa, ela, muitas vezes, ela está, assim como o Gandhi, quando ele percebeu que algumas pessoas caíam do trem porque eram jogadas pela, pela falta pelo racismo, não é? Os párias, os rajás. E ele percebeu e disse assim, meu Deus, mas peraí. Então, ó, foi o gatilho. Martin Luther King, que trouxe um poema que ecoa nos nossos corações e que vai ainda mobilizar gerações e gerações quando ele diz assim, eu tive um sonho. Não é assim? Nobre, uma causa nobre. E o nosso compromisso agora é achar essa causa nobre. Porque para fazer a caridade, meus amigos, em uma sociedade ainda materialista, nós precisamos de coragem. Porém, eu converso com muitas pessoas e aí a gente percebe assim, mas meu amigo, tem 10 anos que eu vou no centro espírita e eu não consegui mudar meu marido. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, não consigo, meu Deus do céu. Agora, o problema não é isso. O problema é quando chega lá, né? Fez a passagem, e aí vem a pergunta que todos nós vamos receber, não é isso? Que fizeste com os bens que te confiei, com o corpo, enfim. Ah, fiquei cuidando do meu marido. Tá certo isso? Nossa, terrível, não podia descuidar dele. É assim?
fui babá. Muitas pessoas estão focadas, muitos dos outros estão muitas vezes esquecendo de si. E aí estão perdendo o principal, o seu sentido. Então, quando nós percebemos que a caridade é essencial, primeiro ela nasce aqui. E aí ela vai, meu filho, meu irmão, ela vai brotar através do seu exemplo. Água mole e pedra dura, meus amigos. Fiquem tranquilos. É que muitos de nós queremos mudanças imediatas. Eu tenho um fato muito interessante que eu me lembrei agora. Nós estávamos numa viagem com um amigo também espírita, e nós estávamos juntos, sentado, eu, minha esposa, minha filha, ele, a filha também, e a esposa. Nós estávamos num restaurante. Quando chega um homem extremamente com fome, mendigo, e ele pede uma marmitex. E esse amigo meu diz assim: ok, o garçom, por favor, sirva ele. E aí, olha só que interessante. A filha, comovida com aquilo e vendo o gesto belo do pai, sabe o que ele diz? Nossa, mas eu vibrei, gente. Pena que eu não podia sair pulando, né? Porque eu acho que é o objetivo de todo pai. Sabe o que ela disse? Pai, posso dar o meu refrigerante para ele? Meus amigos, pequenos, grandes momentos. Você perceber que o exemplo que você deu durante toda a sua vida germinou. A semente germinou. Nem o Visa paga. Isso. Mas é que muitos de nós estamos querendo fazer o bem e queremos, às vezes, não é assim? Isso é caridade essencial, o tapinha nas costas. Inclusive tem uma armadilha. E essa armadilha é assim: quando eu faço o bem e espero alguma coisa em troca, cuidado com a barganha. Não é isso? E aí tem o orgulho por trás. Quando eu faço o bem, e aí vem o tapinha e eu me exalto. Quando eu faço o bem, espero algo, a gratidão, e a gratidão não vem, para alguns, não quero generalizar, serve como um movimento de desestímulo. O foco não está no outro. Porque o que importa não é o que eu dei, é o que eu me tornei. E tem uma frase que é muito bonita, que diz assim: quando eu amo, o mundo melhora. São esses pequenos pontos de luz. Isso em uma forma disciplinada. Meus amigos, disciplinada é quando entra no automático. Entrar no automático é assim: quando eu dirijo, ainda percebo se no carro for manual ainda, né? Eu percebo se primeiro é para frente, segundo é para trás. Mas não, já está no automático. Eu acho tão bonito alguns amigos. Eu digo que eu tenho muitos amigos que já estão no mundo de regeneração, porque o automático deles, gente, é belo. Alguém grita, ele fala assim: mexeu com a pessoa errada. Olha só, já pensou chegar nesse estágio? Hein, Carmen? Já pensou? Isso, aquilo. Não, tranquilo, não, a gente ajeita, calma. Não, mas você não é homem. Eu falei, não, meu amigo. Aí ele pensa assim: não, homem para mim é outra coisa, é cumprir com a minha palavra. Mas você não tem coragem? Eu falei, não, tranquilo, amigo, tranquilo. Vamos lá, seja feliz. Então, veja, tudo isso são situações de uma forma disciplinada, né? E eu vejo alguns trabalhadores da nossa casa, desculpem tá dando exemplos assim, que muitos tinham problema para ir, né? Aquela frequência, aquela, né, assiduidade, porque as pessoas chegam e aí algumas pessoas no início falavam assim para mim: nossa, Carlos, mas foi tão difícil chegar aqui, porque é tanto compromisso aí que, né, surgem aqueles compromissos sociais e tal, mas que bom que eu vim, porque não dá vontade de ir embora. E, cara, essas são pessoas que já entraram no automático, ou seja, quando tem o convite, eu falo assim: não, eu posso até ir, mas primeiro eu vou, né, vou para o meu estudo do Livro dos Espíritos, e depois pode começar no aniversário que eu chego depois, né, isso antes da pandemia, né?
Então, esse automático, meus amigos, quando ele está no essencial, é o nosso objetivo. É sairmos da consciência de sono, da consciência lúcida, porque a nossa consciência nos acorda no meio da noite, não é assim? E nos pressiona. E como eu tinha prometido, qual foi o start? Ou seja, o ponto em que Madre Teresa, que chama-se Agnes Gotcha, que nasceu em 1910 na Macedônia, sudeste da Europa. Ela então estudou na Croácia e foi depois para a Irlanda em 1928, e onde ingressou na casa das irmãs Loreto. Mas depois, ela, em 1931, fez os votos de castidade, de pobreza, de obediência. E ela, então, ela tinha uma causa de ir para a Índia ajudar as crianças. E ela começou, em setembro de 1946, aconteceu uma coisa muito interessante. Ela foi para lá para dar aulas de inglês. E nesse momento, então, ela viu algumas pessoas que a lepra, né, hanseníase, ela estava fazendo muitas vítimas, e as pessoas caíam do trem, não eram jogadas, caíam, porque faleciam. E ela olhou para fora do trem, tinham várias pessoas jogadas, ou seja, caídas, né? E ela ficou muito, muito tocada com aquilo. E ela então voltou para o seu convento, e quando ela chegou lá, ela fez uma oração e no crucifixo estava escrito Sum Sic. E ela então se recordou, porque a tradução é tenho sede. Ela então se recordou do momento em que Jesus pedira água para aquele soldado, e o soldado lhe entregou uma esponja com fel, um líquido ácido, com vinagre, amargo. E quando Jesus então pediu água, aquele soldado lhe deu algo bem diferente. Daquele instante, então, Madre Teresa olhou para si e disse: eu tinha uma causa. E a minha causa é: Jesus está me pedindo, tenho sede, e eu estou dando aulas de inglês, sendo que eu posso muito, muito mais. Naquele momento, então, foi o gatilho para que a Agnes Gotcha passasse a ser esta pequena, grande mulher, conhecida em todos os cantos do mundo pela sua persistência. E quando ela disse assim para uma repórter: faça caridade até doer. Caridade para ela era ter misericórdia. Córdia, coração. Miséria, olhar, colocar o seu coração na miséria do outro. E a pergunta então, meus amigos, já que é através, para não termos uma vida vazia, para nos preenchermos dessa água da vida, quando Jesus pergunta para a mulher samaritana: mulher, dá-me de beber. E quando Jesus nos pergunta todos os dias à noite: tenho sede. Vamos refletir então o que nós estamos dispostos a fazer. Porque nós precisamos da caridade essencial para que nós possamos ter um sentido, uma causa. E retornarmos para um plano espiritual bem melhor do que quando aqui entramos. O foco não está no outro, está em nós. Tenho sede. O que eu posso fazer? Muita paz a todos. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, nosso amigo
de todas as horas. Aqui nos encontramos, Senhor. Neste espaço de reflexão, pedindo a ajuda dos amigos benfeitores, para que possamos não sermos eximidos dos nossos desafios, mas que possamos encontrar força nesta fé que transporta montanhas, que possamos encontrar o nosso objetivo e amar mais do que sermos amados, compreender mais do que sermos compreendidos, e entender que é tanto que se recebe. Que a tua luz, Senhor, que ora ilumina as nossas cabeças, os nossos corações, possa se estender aos nossos lares, acalmando-nos nas nossas dores, e que possamos, Mestre, seguir em frente e nos candidatarmos aos trabalhadores da última hora, sem reclamar. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja.